E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Essa aula é para o 7º ano, né? Então a gente vai dar continuidade à nossa discussão sobre a Reforma Protestante. A gente já começou a discutir sobre a Reforma Protestante na aula passada, né? Comentamos sobre o contexto de desenvolvimento da Reforma. Hoje nós vamos focar mais na questão mesmo da expansão da Reforma Protestante, né, da expansão do luteranismo, no caso, e como essa expansão ela traz uma contribuição aí para o surgimento de novas doutrinas protestantes, né, que passam a se desenvolver ao longo do século XVI. Né? Então, no caso aqui, o calvinismo e o anglicanismo. Né? Então, quer dizer, são doutrinas que surgem em decorrência da difusão desse luteranismo, né, desse protestantismo que começava a se espalhar pela Europa. É muito importante que vocês leiam, né, o tema. Então, o tema 3 lá da unidade 2 é o mesmo tema. E façam as anotações de vocês, né? Mandem as dúvidas lá no Google Class para que eu possa responder, para que eu possa tá dialogando com vocês, certo? Então vamos lá para a nossa aula para a gente começar. Então, pessoal, a Reforma Protestante, né, como a gente viu, ela se inicia lá com Lutero e ela vai se expandindo, né, de acordo com o seu desenvolvimento. E essa expansão, ela gera o surgimento de outras doutrinas. É importante entender também que essa expansão ela só se torna possível principalmente, né, em decorrência da invenção lá da prensa móvel, que permitia a difusão de uma maior quantidade de livros, né, que se espalhava pela Europa. Né? Então, assim, até então, né, durante a maior parte da Idade Média, os livros eles eram copiados à mão. Né? Já até comentei isso. Então, era copiado à mão, né? Existiam os chamados monges copistas e tal. Com a criação da imprensa, isso muda, né? Porque a cópia de um livro, de um determinado livro, até às vezes no caso a Bíblia, por exemplo, ela levava dias, meses, né? Ou mais que isso, dependendo daquela pessoa que estava fazendo a cópia, né? O quanto ela era preocupada com o esmero e tal, de fazer o mais próximo possível, e isso dava renome a esses copistas e tal. Então era uma difusão muito lenta, né? Tendo visto que um livro tinha 2, 3 cópias, assim, já esticando, né? Muita coisa. Já um livro que tinha 3, 4 cópias já era considerado um livro que tinha muitas cópias. Fora o fato de que geralmente era uma cópia espalhada em cada parte da Europa, né? Então, um pedaço na região da Alemanha, outro lá na Inglaterra. Então era bem complicado essa difusão de livros lá durante a Idade Média. Com a criação da prensa lá do Gutenberg, então quando o Gutenberg ele cria a prensa móvel, que permitia uma cópia muito mais rápida, né, muito mais ágil, nós temos uma virada nesse processo. E aí a produção de livros ela começa a aumentar consideravelmente a partir aí do século XVI, né? Do século XV, quando ele inventa, e aí a partir do XVI. Então, quer dizer, a prensa ela permitia a cópia, né, de várias páginas, né, de vários livros, e de uma forma muito mais rápida do que copiando. Então, quer dizer, a difusão do luteranismo ela está diretamente atrelada ao desenvolvimento da imprensa. Então, a imprensa permitiu que essa doutrina ela fosse se espalhando pela Europa de maneira geral, né? E aí você tem o João Calvino, que era francês. Ele, de certa forma, dá continuidade ao processo que o Lutero havia começado, né? Então ele se identifica, de certa forma, com esse movimento reformista e passa a dar continuidade. É importante entender, pessoal, que isso muito tempo depois, tá? Porque Lutero, quando Lutero começou o processo da reforma, o Calvino ainda era uma criança, né? Dá pra ver aí, né? Então ele devia ter mais ou menos uns 15 anos quando o Lutero deu início ao processo da reforma, mas a
conversão do Calvino ela acontece ao longo da vida dele, né? E aí o Calvino ele também vai dar continuidade a esse processo reformista. O Calvino é perseguido na França, aí ele foge para a Suíça para poder não ser preso pela igreja e tal. Então você vê que ele absorve essas ideias, mas no entanto aqui é importante destacar que o Calvino ele vai fazer uma série de reinterpretações, né? E não só ele, mas também posteriormente os seus seguidores, né? Por exemplo, o Calvino ele vai deixar uma série de postulados, mas ao longo após a sua morte, os seguidores, né, do calvinismo vão também fazer a sua contribuição, trazendo novas perspectivas para essa doutrina, né? Então, assim, quando a gente fala de calvinismo, apesar de levar o nome do Calvino, nós não é exclusivamente as ideias ali centrais do calvinismo, elas não vão ser fundamentadas somente naquilo que o Calvino propriamente escreveu, tá? Os seguidores dele posteriormente também vão fazer contribuições ao desenvolvimento dessa doutrina. Então, o que é que o calvinismo trazia, né, para a gente poder entender que doutrina era essa, que também se autoproclamava aí protestante, né, em relação à igreja. Então, olha só, defendia a livre interpretação da Bíblia, né, como característica, de certa forma, de todos os movimentos protestantes. Então, a livre interpretação da Bíblia se tornava ali um ponto em comum entre esses movimentos, né? E aí quando ele defende a livre interpretação da Bíblia, é muito importante entender que isso já traz atrelado a si a ideia de tradução da Bíblia para um idioma local, né? Então, assim, quando você pensa em livre interpretação da Bíblia, era fundamental que essa Bíblia ela fosse traduzida, né? Já é óbvio que grande parte da Europa, né, ou uma parte considerável, principalmente dos mais pobres, não tinham acesso à leitura ou muito menos ao latim clássico. Então na concepção dessas doutrinas protestantes era muito mais proveitoso, né, a tradução dessa Bíblia para uma língua mais vernácula, uma língua mais popular, que pudesse ser alcançada, né, por uma parcela mais próxima, ali, mais considerável da população, né? Então, quer dizer, a livre interpretação da Bíblia faz parte desse processo, né? Então, porque para você ler e interpretar é fundamental que ele esteja numa língua compreensível, né? Diferente no caso da igreja, que mantém a Bíblia em latim por muito mais tempo, né? Então, é um exemplo. O calvinismo também traz a chamada salvação pela predestinação. E aqui a gente tem um primeiro ponto, de certa forma, de divergência em relação às outras doutrinas protestantes. No caso, o luteranismo, nesse momento, né? Então, por quê? Porque o luteranismo trazia a ideia de salvação pela fé, né? Enquanto que o calvinismo traz aí essa noção de salvação pela predestinação. Então, o que é isso? Na concepção de Calvino, Deus já havia eleito aqueles que seriam salvos desde o princípio. Então, não tinha como os seres humanos interferirem nessa escolha. Não seria, né, essas ações ou ainda a fé que levaria essas pessoas à salvação. Na sua concepção, Deus já havia determinado aqueles que seriam salvos e que, em decorrência disso, seriam levados, né, para o céu, né? Então, quer dizer, já desde o princípio estaria determinado aqueles que seriam salvos e aqueles que não seriam. Então, essa é a ideia, né, da predestinação. Essa ideia, a priori, né, o Calvino vai determinar como sendo de uma, vamos dizer assim, de uma natureza tão sobrenatural que era impossível para os homens interpretar elas ou ainda perceber ou conhecer qual seria essa escolha de Deus, né? Mas, como eu falei, os seguidores de Calvino vão trazer novas interpretações sobre essa perspectiva. Então, por exemplo, aos poucos essa noção ela vai mudando e aí você vai ter cada vez mais essa ideia de predestinação sendo ligada a uma vida terrena de riqueza, né? Então, assim, na concepção de muitos seguidores posteriores a Calvino, a salvação seria possível de ser percebida
por meio dessa noção. Então, aqueles que tinham maior riqueza, né, que possuíam essa melhor qualidade de vida, vamos dizer assim, essa riqueza, esse enriquecimento, ele seria sinal da graça divina, né? Não seria apenas bondade de Deus, como afirmava Calvino, seria sinal de que aqueles eram eleitos para a salvação, né? E em decorrência daqueles que não têm aqueles que não têm essa riqueza, né, que são pobres e tal, seria justamente o inverso. Então, esses aí não seriam os escolhidos. Então, quer dizer, aos poucos essa interpretação vai ganhando um tom muito característico da burguesia europeia naquele momento, né? Então, quer dizer, não é à toa que posteriormente o calvinismo fica sendo denominado como uma religião de burgueses, tendo em vista que suas doutrinas e essa noção de que a riqueza material ela era um sinal dessa graça divina e da escolha de Deus, né? Agradava a uma boa parte da burguesia, né? Que se sentia, né? Representado por esse ideal. E não é à toa que as doutrinas calvinistas e as posteriores a eles, né? Que vão ser influenciados pelo calvinismo, vão trazer à tona essa ideia de busca da riqueza material, do enriquecimento, como característica da graça divina, né? Então, olha só, você tem essa ideia, certo? Simplificou os rituais religiosos, assim como o luteranismo também, né? A missa católica a gente sabe que ela é bastante complexa, é um ritual bastante simbólico, série de momentos, ritualísticas muito próprias, e na concepção de boa parte dessas doutrinas protestantes, né, isso de certa forma torna o culto ali um tanto quanto distante, né, do povo, né, de maneira geral. E aí você vai ter uma simplificação desses rituais religiosos, cada vez mais simples, né, menos simbólicos, mais diretos, o que caracteriza também esse protestantismo, né? Não é à toa que se você compara a missa católica e um culto, por exemplo, evangélico, né? Claro que eu não estou falando dos calvinistas, mas se você compara um culto evangélico e um culto e uma missa católica, você vai ver que são bem diferentes, né? E há uma simplificação nos cultos evangélicos enquanto que a missa católica ela é muito mais simbólica, muito mais ritualística, né? Enquanto que o outro é muito mais simples e, de certa forma, direto, né? Vamos lá. Abolir os sacramentos, então, da mesma forma como o luteranismo, aqueles 7 sacramentos católicos são abolidos, mantendo-se apenas o batismo e a Eucaristia, né? Que seriam ali fundamentais lá na Bíblia, né? Que tornam ali, né, a vivência cristã característica, né? Então, quer dizer, esses dois permanecem basicamente em todas as doutrinas protestantes, tá? Aboliu o celibato, né? Então, da mesma forma como o luteranismo, a abolição do celibato, né, ela caracterizaria ali um rompimento com essa noção católica, né, de que o líder religioso ele não poderia casar, nem ter filhos, nem nada disso. Então, as doutrinas calvinistas, de maneira geral, as doutrinas protestantes como um todo, né, elas abolem o celibato, e hoje ainda, de certa forma, o celibato ele é questionado dentro da Igreja Católica. Existem algumas discussões sobre abolir ou não abolir esse voto, né? Esse voto que é feito pelos padres, pelos membros da igreja, para não terem, né, não casar e tal, tá? Pra frente. Negou o culto aos santos, né, direcionando aí o culto exclusivamente, né, a Deus, no caso a Trindade Santa. De repente aqui você tem um rompimento um tanto quanto intenso, né, já que o culto aos santos ele era uma tradição católica muito antiga, né, que vem ainda lá no final do Império Romano e foi se desenvolvendo ao longo dos milênios aí da igreja. Mas aqui você vai ter um rompimento, tanto pelo luteranismo quanto pelo calvinismo, que era justamente um rompimento dessa tradição em relação ao culto e à veneração das imagens, né, desses santos, que passa de certa forma a ser questionado
nessas doutrinas, né? Então, se você faz parte dessas doutrinas, né, calvinistas, luterano, protestante, de maneira geral, não há o culto aos santos como existe na Igreja Católica, né? Isso aí é uma característica própria do protestantismo. Substituir o latim pela língua nacional, como eu já havia falado, né, é uma coisa que está inerente ao processo da tradução da Bíblia. Essa mudança ela é fundamental para que a Bíblia chegue a uma parcela maior, né, da população e assim possa ocorrer essa livre interpretação. Tá? O calvinismo ele é uma doutrina que prega, pessoal, uma rígida disciplina moral. Apesar da ideia de predestinação, né, na concepção dos calvinistas, era fundamental a vida, né, vamos dizer assim, pura, limpa, né, uma vida dentro dos ensinamentos de Deus, uma vida cristã pura, vamos assim dizer. Então há uma exigência muito grande entre os calvinistas por uma disciplina moral, né, a forma de se comportar, a questão do casamento, a própria vestimenta, tudo isso vai ser rigidamente disciplinado por essa doutrina. Não é à toa que, por exemplo, na Inglaterra os calvinistas recebiam o título de puritanos, né, de certa forma, né? Então essa ideia de puritanismo, né, de que era necessário uma moralidade pura, uma disciplina rígida, um comportamento aceitável dentro das normas cristãs e tal, é uma característica do calvinismo que vai ser bastante evidenciado, né, por esses calvinistas que vão surgir ali lá no século XVI, XVII e tal. Vamos lá. E aí, como eu falei, a riqueza, né, lá na Igreja Católica, lá durante a Idade Média, a Igreja via a riqueza como sinal, né, de, vamos dizer assim, subversão, né, no sentido de que a riqueza ela corromperia o homem, né, e a Igreja pregou por muito tempo a ideia mesmo de desapego aos bens materiais, né, de uma vida simples, ainda que boa parte da igreja não tenha sequer cumprido essa parte, tendo em vista que a igreja era uma das maiores detentoras de terra na Idade Média, e na Idade Média terra era riqueza, né? Então, quer dizer, a igreja pregou essa simplicidade, não é à toa que surgem, por exemplo, lá na Idade Média ainda, as ordens religiosas, ordens essas que também ficaram conhecidas como ordens mendicantes, né? Que eram ordens que abdicavam de tudo que tinham, dos bens materiais, das riquezas, das vidas, social de maneira geral, para viver dentro desses mosteiros, né? Então negava tudo, os prazeres, negava a riqueza, enfim, as posses, para poder viver uma vida, vamos dizer assim, santa, né? Destinada apenas à religião. Então essa noção católica da vida simples, do desapego aos bens materiais, ela é investida aqui no caso do calvinismo. Então o calvinismo na verdade trazia a ideia de que não, né? Não é a questão da pobreza, mas a riqueza que é a graça divina. Então a riqueza ela demonstra parte daquela predestinação, daquela escolha feita por Deus. Então aqueles que possuem mais riqueza, isso pode significar justamente uma escolha feita por Deus, certo? E é por isso que eu falei, né, que o calvinismo foi aceito por grande parte da burguesia, né, porque se identificavam com essas doutrinas. Né? Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem do Calvino, né, para vocês conhecerem mais ou menos o Calvino. Aqui eu também trouxe o livro que o Calvino publica, né, trazendo uma série de ensinamentos que foram, de certa forma, base aí para o calvinismo. Então você tem aí a chamada Instituição da Religião Cristã, né, que é o livro ali em que ele faz uma série de comentários acerca dos ensinamentos, das doutrinas cristãs, né, e de certa forma foi fundamental para o desenvolvimento do calvinismo. Tá? Então é isso. Então, pessoal, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai continuar
discutindo essas doutrinas protestantes. A gente vai comentar sobre o anglicanismo, né? E aí nós vamos seguindo, né? Até chegar na reforma católica, né? E na contra-reforma, no caso, né? Então, pessoal, anote suas dúvidas, tá? Eu espero que tenha sido claro. Se não tiver sido, vocês anotem o que vocês não entenderam. Enviem para mim lá no Google Class, que aí eu vou responder o mais rápido possível para a gente poder se comunicar, ok? Então, obrigado por assistir e até a próxima.